A gente está com o acervo fotográfico dele e junto com os alunos da licenciatura indígena aqui, a gente tem esse projeto de disponibilizar todas as fotos, o material que ele fez da pesquisa, documentos, mas principalmente o material fotográfico. Eu fiz um site na internet, o Avisc, que a gente chama, onde estão todas as fotos lá, e a gente fez um projeto aqui de compartilhamento das fotos, onde os indígenas podem comentar, se apropriar das fotos, copiar, utilizar na sua comunidade. É uma coisa que está em andamento ainda. E a primeira coleção do Silvio era com os ticuna, quando ele foi ainda formado como antropólogo, que tinha 24 anos de idade, e é o professor que fundou aqui o museu, a universidade, o Instituto de Antropologia. Então a gente fez uma parceria com o pessoal de Manaus, a professora Daisy, fez uma pesquisa então que estava ligada à etnomatemática com os ticuna. Ela orientou um trabalho da Silvânia, e eles então aproveitaram e levaram esse material fotográfico do Silvio Coelho e também as fotos dos objetos que estariam na exposição. Então havia esse interesse de conversar sobre a arte ticuna, mas ao mesmo tempo teve esse trabalho da memória, das pessoas se lembrarem do local que foi fotografado. As fotos são dos anos 60, né? Imagina, 50 anos depois, essas pessoas vão olhar. Algumas das pessoas que estão nessa comunidade, que fica na Cidade de Deus, em Manaus, são pessoas que têm parentes em Umariaçu, né, na região do Alto Solimões. Algumas eram crianças na época que o Silvio andou por lá, e que começaram a lembrar, então, seja de alguns parentes que estão nas fotos, de algumas coisas que se fazia não se faz mais, de como era no Igarapé na época, como hoje está mudado, enfim. Então, a gente teve esse trabalho. Eles primeiro assistiram as fotos, olharam a projeção das fotos na parede, e a Deise e a Silvânia então gravaram em vídeo os comentários que eles fizeram, né? Esse material então veio para cá, para Santa Catarina, e eu editei junto com alguns pesquisadores aqui da UFSC algumas narrativas em vídeo que foram então projetadas na exposição, onde a gente junta a fala dos ticuna, dos indígenas que vão se identificar e se perguntar sobre as fotos, o diário de campo do Silvio Coelho, que está no museu também, e também as fotografias, algumas que a gente escolheu a partir de algumas temáticas do que ele fez na pesquisa, né? Então, a importância disso, na verdade, é trazer os ticuna hoje para a exposição, não falar apenas dos ticuna no passado, que produziram esse material, mas quem são os ticuna hoje no Brasil. E a gente pegou uma pequena comunidade. Os ticuna é um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil, né? Eles têm o seu próprio museu já, o Museu Mágota. Então é uma pequena contribuição de que esse material que está aqui em Santa Catarina possa chegar até eles lá na Amazônia, né? E é um trabalho que a gente ainda está dando continuidade. Eu voltei agora, fui a Manaus, fiz a mesma oficina que a gente fez com os alunos indígenas aqui da UFSC, deles conhecerem na internet. Eles têm no centro cultural deles computador, internet, então eles olharam o site, o acervo, fizeram alguns comentários também, e a gente espera dar continuidade a esse processo, né? Essa exposição, ela tematizou a figura do colecionador, ou seja, são dois tempos, e são dois tempos de coleção. Então a gente está falando da cultura ticuna ali, mas no fundo a gente está falando de quem teve contato com os ticunas e reuniu um certo material. Então fica claro na exposição que tanto o material que o Silvio Coelho coletou nos anos 60, quanto o que o artista Jair Jacquemont fez também, uma coleta mais contemporânea, são artesanatos ticuna que já são peças produzidas pelos indígenas para se representar para o outro. Ou seja, não são necessariamente objetos feitos para o cotidiano, né? Alguns até são, que o Silvio trouxe, mas a maioria já são o que hoje se chama de artesanato, mas que a gente prefere chamar de arte indígena. Ou seja, já é uma produção hoje dos indígenas se apresentando para o mundo, mostrando como eles querem ser diferenciados, reconhecidos, né? E a figura do colecionador é a pessoa que escolhe um critério de como selecionar esse material. Então, apesar do título ser ticuna em dois tempos, daria para falar de vários tempos que estão aí, né? Ou seja, o pesquisador que vai com interesse de documentar para o museu a cultura ticuna, o artista que está mais interessado na variação de uma técnica, né, da produção, por exemplo, das esculturas ticuna, né? Ou seja, há diferentes interesses, e aí é uma abertura para o público entender que o ticuna, em essência, não tem como ser exposto no museu, né? O que a gente pode expor são diferentes olhares, né? Então acho que é nesse sentido que as fotos também procuraram essa abertura, ao invés da gente ter uma documentação exata sobre o material, abrir mesmo novas perguntas, novas questões sobre o que é ser ticuna hoje no Brasil, né?